They used to call me beautiful before they made me this. Broken temples, shattered trust. Now I'm what I am. Você já imaginou se todo o mal do mundo tivesse sido libertado em um único instante? Não por uma guerra, não por uma catástrofe, mas por uma única escolha. Uma decisão aparentemente pequena, quase inocente, mas que carregava consequências impossíveis de controlar. Em um tempo onde deuses moldavam o destino dos homens, onde cada ação ecoava pela eternidade, existia um segredo, selado, escondido, esperando pelo momento certo para ser revelado. E no centro de tudo isso estava ela, Pandora, a primeira mulher, criada não apenas para existir, mas para cumprir um propósito que ninguém ao seu redor conseguia enxergar. Essa é a história do momento em que o mundo mudou para sempre e de como algo tão humano como a curiosidade foi capaz de libertar o caos. Muito antes de Pandora existir, o mundo dos homens era completamente diferente. Não havia doenças, não existia sofrimento. A dor era algo desconhecido. Os humanos viviam em uma espécie de equilíbrio silencioso, protegidos, mas também limitados. Foi então que um dos titãs decidiu mudar isso. Prometeus não aceitava ver os humanos vivendo na escuridão, sem conhecimento, sem evolução. Ele enxergava neles algo que os próprios deuses ignoravam, potencial. E foi por isso que ele fez o impensável. Ele roubou o fogo do Olimpo e entregou aos homens. O fogo não era apenas calor, era poder, tecnologia, progresso. Era o início da civilização, mas havia um preço. Zeus não apenas se enfureceu, ele se sentiu desafiado. Para ele, aquilo não era apenas um roubo, era uma ameaça à ordem divina. Prometeu havia dado aos humanos algo que os aproximava dos deuses, e isso não poderia ficar impune. Mas Zeus não queria uma punição simples. Ele queria algo mais profundo, algo que marcasse a humanidade para sempre. E foi então que ele começou a arquitetar uma vingança diferente de tudo que já havia sido visto. E é aqui que entra uma figura muitas vezes esquecida, mas essencial nessa história: Epimeteus, irmão de Prometeu, também um titã, mas completamente diferente dele. Enquanto Prometeu era conhecido por pensar no futuro, por planejar, por antecipar consequências, Epimeteu era o oposto. Seu nome, inclusive, carrega esse significado, aquele que pensa depois. Impulsivo, emocional, alguém que agia primeiro e só depois refletia sobre suas escolhas. E foi exatamente essa característica que o tornou a peça perfeita no plano de Zeus. Prometeu, antes de ser punido, deixou um aviso claro para o irmão: nunca aceite presentes dos deuses. Nunca confie em Zeus. Mas avisos nem sempre são suficientes, especialmente quando o coração fala mais alto que a razão. Epimeteu vivia entre os homens, observando aquele novo mundo que começava a se transformar graças ao fogo. Ele não era cruel, não era mau, apenas não tinha a visão estratégica do irmão. E foi justamente por isso que Zeus decidiu agir através dele. Para executar seu plano, Zeus ordena a criação de algo inédito. Não um monstro, não uma arma, mas algo muito mais perigoso: uma mulher, Pandora. Cada deus do Olimpo contribuiu para sua criação. Atena lhe deu sabedoria e habilidades. Afrodite concedeu beleza e encanto irresistível. Hermes entregou a ela a persuasão e também a semente da curiosidade. Pandora não era apenas bela, ela era impossível de ignorar. Sua presença atraía olhares, despertava interesse, criava conexão instantânea. Ela parecia perfeita, e talvez fosse exatamente isso que a tornava tão perigosa. Mas havia algo mais, algo que nem ela mesma compreendia completamente.
Dentro dela, existia um impulso constante, uma inquietação silenciosa, uma necessidade de entender, de descobrir, de saber mais. Era como se algo estivesse sempre chamando por respostas, e junto com Pandora veio também um objeto, uma caixa, simples por fora, mas carregada de mistério. Ela não sabia o que havia dentro, ninguém sabia, mas havia uma única regra, clara e absoluta: jamais abrir. Quando Pandora chega até Epimeteu, tudo muda. Ele vê nela algo que nunca tinha visto antes. Beleza, presença, algo que o prende instantaneamente. E naquele momento, o aviso de Prometeu simplesmente desaparece de sua mente. Ele aceita Pandora, ele aceita o presente, e sem perceber, ele aceita também o destino que vinha junto com ela. A caixa passa a fazer parte da vida deles, sempre ali, silenciosa, imóvel, mas impossível de ignorar. No início, Pandora tenta resistir. Ela olha para a caixa, sente o peso do mistério, mas se afasta. 1 dia, 2 dias, talvez mais. Mas a curiosidade não desaparece. Ela cresce, se alimenta do silêncio. Quanto mais ela tenta ignorar, mais a pergunta se torna impossível de evitar. O que existe lá dentro? Por que não pode ser aberta? O que poderia justificar uma proibição tão absoluta? A mente dela começa a criar possibilidades, cenários, respostas. E cada resposta só aumenta ainda mais a necessidade de descobrir a verdade. Epimeteu percebe essa inquietação. Ele tenta tranquilizá-la. Diz que não vale a pena, que algumas coisas devem permanecer desconhecidas. Mas ele mesmo não consegue explicar o motivo, porque nem ele sabia. E essa falta de resposta só tornava tudo ainda mais insuportável. Pandora não queria desafiar, não queria causar problemas. Ela só queria entender. E às vezes, esse é o início de tudo. E então chega o momento, um instante silencioso, quase comum. Epimeteu não está por perto. O ambiente está calmo. A caixa está ali. Pandora se aproxima. Seus dedos passam lentamente pela superfície. O coração acelera. A mente diz para parar, mas algo mais forte continua puxando. Ela segura a tampa, respira fundo e então abre. No mesmo instante, o mundo muda. Um vento escuro explode para fora da caixa. Sons que não deveriam existir. Gritos, sussurros, dor. Tudo se espalha como uma tempestade invisível. Doenças, medo, sofrimento, inveja, raiva. Tudo aquilo que nunca havia existido entre os homens, agora estava livre. Pandora se assusta, tenta fechar, mas não consegue impedir. O mal já havia escapado, já estava em todos os lugares. Desesperada, ela finalmente consegue fechar a caixa. O silêncio retorna, mas o mundo já não é mais o mesmo. E então, algo acontece, um som leve, quase imperceptível, vindo de dentro. Pandora hesita, mas dessa vez, seu movimento é diferente. Não é impulsivo, não é curioso, é cauteloso. Ela abre a caixa lentamente e algo pequeno, delicado, emerge. Era a esperança, não brilhante, não poderosa como o caos que havia saído antes, mas persistente, resistente. Algo que não elimina o sofrimento, mas permite enfrentá-lo. E naquele momento, mesmo após tudo, a humanidade ainda tinha algo para se apoiar. Algo que impediria que o mundo se perdesse completamente. E assim, a história de Pandora não é apenas sobre o erro, mas sobre consequência, sobre escolha e sobre o que permanece depois que tudo dá errado. Porque no fim, não foi o mal que definiu o destino dos homens. Foi a esperança que ficou. E agora, pense por um instante, se você estivesse ali, diante daquela caixa, sabendo que jamais deveria abrir, mas sem saber o porquê, você resistiria ou faria exatamente a mesma escolha?